Olá, estamos começando agora o programa em discussão aqui pela TV Assembleia. O assunto de hoje é a eleição municipal deste ano e com algo diferente por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Para esse assunto de hoje, nós convidamos o juiz eleitoral José Ferreira Ramos Júnior e também a advogada Adriana Rodrigues, que vem a ser presidente da Comissão Eleitoral da OAB, Secção Paraíba. Os dois, sejam bem-vindos ao programa em discussão aqui pela TV Assembleia. E eu queria começar já com o juiz José Ferreira Ramos, trazendo essa ideia de que a eleição de 2020 é uma eleição atípica, diferente das demais. Eu queria que você, o doutor José Ferreira, comentasse essa questão, essa diferença em relação a outras eleições. Saudando a todos os telespectadores da TV Assembleia, você aí, doutora Adriana Rodrigues, que já conheço de longas datas, tempo que ela era apenas jornalista, hoje ela é jornalista e advogada, está presidindo a comissão. Desejo sorte, sucesso na sua empreitada, que não é fácil. Essa comissão é uma comissão difícil, principalmente no ano da eleição municipal. Pois bem, eleição municipal, começando por aí, já é uma eleição diferenciada, porque é na eleição municipal que nós escolhemos os nossos governantes mais próximos, aquele político, aquele representante que está mais pertinho da gente ali. O vereador, né, é aquela pessoa, aquela personalidade, aquela figura que nós conhecemos, às vezes, do vizinho, do mesmo bairro, de frequentar o mesmo restaurante, o mesmo bar, as mesmas rodas de conversa, os mesmos grupos de WhatsApp, que hoje a coisa está nesse pé, de maneira que é uma eleição diferente, mas uma eleição que nos aproxima mais daquelas pessoas que estão no teatro, né, eleitoral, vamos chamar assim, teatro no sentido de que são eles os atores principais. Os atores principais são os candidatos e os eleitores, que para mim o ator principal mesmo, é o eleitor, que é quem escolhe. Pois bem, a eleição municipal já começa diferenciada por aí. E fazer uma eleição municipal numa situação que nós vivenciamos hoje no nosso país, no mundo, já é mais complicado ainda. Entretanto, Eri, eu quero dizer ao telespectador, aquele que está nos assistindo, aquela senhora, aquele senhor que está nos assistindo, aquele jovem, que o Tribunal Regional Eleitoral, através de recomendação do Tribunal Superior Eleitoral, está tomando todas as medidas necessárias. O nosso presidente, o desembargador José Ricardo Porto, tem feito reuniões periódicas com os juízes da corte, os membros da corte, com toda a equipe técnica do tribunal, com os juízes eleitorais, praticamente semanalmente tem reuniões com os juízes eleitorais, de maneira que todas as medidas estão sendo tomadas para que, nesse momento de pandemia, nesse momento pandêmico que vivemos, possamos realizar a eleição, porque a eleição é importante, tem que ter eleição. Se não tiver eleição, nós não poderemos escolher aqueles nossos representantes. Quem governa não somos nós, são eles através de nós. Por isso que nós temos que escolher. Procurar escolher bem, se errar, escolher na próxima outro, mas escolhendo sempre, não deixando de votar. Portanto, de antemão, inicialmente, quero dizer que as medidas estão sendo tomadas para que tenha toda a segurança. No decorrer do programa, poderemos discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Com certeza. Doutora Adriana Rodrigues, também eu deixo a pergunta agora para você, que é com relação à atuação da OAB nesse momento também, né? Que me parece que é em parceria com o TRE. Primeiramente, quero saudar meu colega Eri, ao doutor juiz, né, Ferreira Júnior, também, como ele mesmo disse, né, que já conheço de longas datas, né, já participamos de eleições, né, quando ele era juiz da propaganda de mídia aqui na capital. Bem, a OAB, né, quer contribuir ativamente com esse processo, né? Nós, da Comissão de Direito Eleitoral e Parlamentar da OAB, a gente está fazendo um trabalho voltado, né, para a conscientização do eleitor, também para realizações de eleições limpas, né, para fomentar, né, esse trabalho assim, de fiscalização com o Ministério Público Eleitoral, a Arquidiocese da Paraíba e o Tribunal Regional Eleitoral e outros órgãos, né, para garantir, né, a democracia, né, a festa da democracia, as eleições,
né, que nós, como o doutor Ferreira Ramos mesmo disse, né, estamos num momento atípico, né? Essas eleições estão, assim, diferenciadas das demais por conta desse problema aí dessa pandemia, né, que teve todas essas medidas que estão sendo tomadas. Então, a AB está com alguns projetos, né, para garantir as realizações de eleições limpas, né, coibir também o abuso de poder econômico nas disputas, principalmente na campanha eleitoral. Então, lançamos, a semana passada, né, o Comitê contra o Caixa 2 nas eleições e também uma campanha de combate à fake news, né, assim, através dessas duas bandeiras e entre outras, né, que a OAB também vem desempenhando através do comitê, né, do Observatório de Candidaturas Femininas, e também vamos promover algumas sabatinas com os candidatos que estão na disputa. Então, por meio desse comitê, que é formado por 10 advogados, em parceria com o Ministério Público Eleitoral e com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a gente abriu um canal de denúncias, né, para que a população denuncie junto ao site da OAB, assim, práticas de irregularidades no processo. E também a questão da fake news, né? Porque uma das principais preocupações da Justiça Eleitoral no pleito deste ano será com a difusão, disseminação das notícias falsas, né? Para ludibriar o eleitor, prejudicar candidaturas e favorecer outras. Então, Muito nós bom. estamos com essa... E isso a gente vai abordar durante o programa, mas eu queria reforçar essa parte mais educativa que você está falando. A semana passada, a OAB também, em parceria com o TRE, fez um grande evento que foi o simpósio, né? E eu participei, assisti todo o material, muito bom, né? E isso já faz parte desse momento educativo, então. Com certeza, né? Nós participamos desse primeiro seminário de Direito Eleitoral virtual, né, da Paraíba, né, promovido pela EJE, né, Escola Judiciária Eleitoral. E tivemos 3 painéis. Um deles foi justamente propaganda eleitoral, fake news e combate à desinformação. Então, nós tivemos a oportunidade de participar, né, com a ministra Luciana Lotz, com a desembargadora Fátima Bezerra, que também é membro da Corte, com a juíza Jatobá, né? Micheline Jatobá. Micheline Jatobá, e também assim, tivemos a participação assim, da EJE, né? do doutor Arthur, doutor Marcelo Vai, que foi uma forma da gente discutir, né, os meios, os mecanismos que estão sendo utilizados pela Justiça Eleitoral, né, inclusive das próprias plataformas, né, das redes sociais, para coibir a proliferação de notícias falsas e o uso de perfis falsos nessa campanha, né? Porque em 2018 nós já tivemos exemplos claros, né, da proliferação, da influência da fake news no processo. Bacana. Eu vou agora para o doutor José Ferreira Ramos. Houve toda uma alteração no calendário eleitoral. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão dessa alteração do calendário eleitoral, por causa desse momento de isolamento social. A emenda constitucional 107, promulgada pelo Congresso, fez a modificação e foi discutida. O importante de destacar é que essa emenda, ela merece todo o nosso respeito, obviamente, mas, acima de tudo, toda a nossa segurança de que foi algo bem debatido. O ministro Barroso, presidente do TSE, reuniu-se com equipes de técnicos, de médicos, de sanitaristas, e com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, e chegaram a um consenso com relação à data. Comentava-se, puxa, mas adiar 40 dias, adiar 60 dias, falou-se em adiar, em prorrogar mandato, o que seria um ato inconstitucional, porque as pessoas foram eleitas para 4 anos e não para 6. Enfim, chegou-se a um consenso e ficou determinada a mudança da data da eleição para o dia 15 de novembro. Alguns prazos foram observados, os prazos que já tinham sido alcançados pela legislação anterior foram mantidos, foram considerados preclusos, porque senão geraria um certo caos, e os prazos para a frente, dali para a frente, foram modificados. Mas, principalmente, destaco algumas datas que eu acho importante destacar, para que a gente não seja tão minucioso, foi a data das convenções partidárias, que passou
a ser o dia 16 de setembro, que seria 15 de agosto, foi para 16 de setembro, com a possibilidade de serem realizadas de forma virtual, através de videoconferência, né? Não ficando proibida a presencial, desde que observadas as normas sanitárias, mas foi prorrogada. A primeira data importante foi essa. A outra data importante que está vencendo agora, que inicia agora, é o registro de candidatura, o último dia, que é agora dia 26 de setembro, e a propaganda eleitoral, que também terá início no dia 26 de setembro. E, enfim, principalmente, acima de tudo, a data da eleição, que ficou determinado o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno, se houver segundo turno. Portanto, foi uma mudança importante naquele momento, e nós temos observado no dia a dia, muito embora algumas pessoas estejam exagerando e está voltando até uma segunda, está se falando uma segunda onda do Covid, mas, de certa forma, o avanço da medicina foi muito grande nesse período. O mundo todo está trabalhando para resolver esse problema, essa doença, né? Esse vírus, a situação desse vírus. E o que acontecia há 3 meses não acontece mais hoje, e certamente, a cada dia que passa, que a medicina está avançando. Portanto, esse adiamento foi importante, na minha opinião, foi estudado, foi trabalhado, foi discutido, não foi uma coisa aleatória, e foi escolhida uma data que, de fato, deu uma maior segurança para que possamos ter uma eleição, na medida do possível, com maior segurança para os eleitores, do ponto de vista da saúde. Doutor José, depois do eleitor, né, os candidatos, o grande nome das eleições é mesmo a urna eletrônica. Essa já passou pelo processo? Já como é que está esse andamento? A urna eletrônica, nós temos, para você ter ideia, uma comissão que faz a auditagem dessas urnas eletrônicas. É uma comissão que é instalada, é obrigatória essa comissão, é instalada pelos presidentes dos TREs de todo o país. E aqui na Paraíba foi instalada nessa última segunda-feira. Eu sou o presidente da comissão de auditoria das urnas eletrônicas. Na realidade, é a auditoria da votação eletrônica, né? Porque a votação eletrônica, a gente fala urna eletrônica porque fica mais fácil de se entender e a gente tem que falar a linguagem mais direta para que o cidadão possa recepcionar, para a gente não ficar com termos técnicos aqui. Eu sou muito de ir direto ao ponto. Então, essa comissão que fiscaliza as urnas eletrônicas, vamos chamar assim para facilitar, ela é presidida por mim e temos mais 6 servidores do tribunal, todos técnicos, pessoas capacitadas, que juntamente com a participação do Ministério Público, que como fiscal estará presente nessa comissão. E, inclusive, na segunda-feira, nós enviamos convite à Ordem dos Advogados do Brasil. Achamos importante a participação da OAB também nesse processo, porque nós queremos toda a transparência possível. Porque muito se fala, muito se discute, muito se debate, muitas fake news, muitas notícias falsas acerca da urna eletrônica. Mas eu quero dizer a você que há 20 anos que elas são utilizadas no Brasil e até hoje ninguém conseguiu trazer uma pequena prova que fosse de que essas urnas não seriam seguras para a votação. Isso é que é importante que se diga. Então, nós queremos a participação de todos os órgãos, inclusive da OAB, e aqui a doutora Adriana é nossa convidada desde já para todos os atos, todas as reuniões, que nós não teremos reunião fechada, todas as reuniões para debater, para planejar, para ver o cronograma. A doutora Adriana desde já é convidada a participar conosco, porque a participação do OAB é importante, porque é aquele órgão que está acima dos interesses pessoais. É o órgão que, por ser uma classe de grande importância na nação, tem aquele poder de fiscalização também do cidadão, do advogado, que o advogado é essencial para o funcionamento da justiça. Então, nós, com essa comissão, vamos fazer essa auditoria dessa votação eletrônica para que se comprove que, de fato, não houve nenhuma interferência externa na votação. E isso é feito através de um procedimento que eu posso explicar de forma simplória,
mas eu posso, se você já posso fazer agora, ou então, se você quiser. Pode fazer sim, pode fazer sim. Pode fazer agora. Funciona assim. Nós temos na Paraíba 8.451 sessões eleitorais. Consequentemente, 8.451 urnas, porque em cada sessão tem uma urna eleitoral. Temos mais de 1.200 urnas de reserva, que são aquelas urnas de contingência, caso haja algum problema, e sempre tem um problema ou outro, e elas são substituídas. Então, todas essas urnas são preparadas, né, dentro de todo o procedimento de segurança, com a participação de partidos políticos, com a participação de fiscais, com a participação do Ministério Público, de OAB, para que essas urnas estejam ali, digamos assim, lacradas, sem qualquer possibilidade de ser manipulada. Essas urnas, um detalhe que é importante ressaltar, elas não têm nenhuma conexão com a rede mundial de computadores, com a internet. São unidades autônomas. Ela não tem ligação. Para que ela funcione, ela tem que ser ligada na tomada apenas para que ela seja alimentada pela energia. Mas ela não tem nenhuma conexão com a internet, seja o Wi-Fi, seja por cabo. Portanto, não tem como alguém invadir a urna, a não ser que seja através de forma física, pelo hardware. E isso ela está lacrada. Então, se fala muito disso. Então, num celular nosso, qualquer pessoa pode invadir nosso celular, porque ele está conectado na internet. Uma urna eletrônica, não. Pois bem, nesse universo de 8.451 urnas, na véspera da eleição, no dia 14 de novembro, será realizado um sorteio público na sede do TRE, onde eu estarei sorteando 3 urnas, aleatoriamente. É um sorteio que é feito na sede do TRE, mais uma vez com a participação de todos, inclusive da OAB. E ali são sorteadas 3 urnas, uma da capital e 2 do interior. Então, vamos supor que uma urna de uma zona eleitoral do bairro de Mangabeira é sorteada em João Pessoa, uma urna eleitoral da comarca da zona eleitoral de Soledade e uma urna eleitoral da zona eleitoral de Pombal. Essas 3 urnas sorteadas, elas serão retiradas do local onde já estarão instaladas para a votação, transportadas para a sede do TRE, aqui na capital, e ficarão sob a guarda de um policial federal, para que não haja qualquer possibilidade de alguém tocar, mexer e ter acesso a essa urna. No dia da eleição, essas urnas serão instaladas como se fosse uma sessão eleitoral, lá na sede do TRE. Nós montamos uma sessão eleitoral, simulação de uma sessão eleitoral, com participação de servidores do TRE, aberta ao público também, a fiscalização dos partidos. E ali, no início da votação, nós iniciamos também a votação com aquelas urnas. Como essas urnas serão alimentadas com votos? Com cédulas que serão preenchidas por servidores públicos, municipais e estaduais, e vamos convidar também que os partidos políticos indiquem pessoas para preencher essas cédulas na véspera, cédulas comuns, com números e nomes de candidatos. No dia da eleição, essas cédulas serão, os números que estão nessas cédulas serão digitados com uma câmera filmando essa digitação. Por exemplo, o servidor vai pegar uma cédula com o número 999999. Eu acho que não existe esse número, não, né? Se existir, eu peço desculpas se falei o número de algum candidato. Mas número 999, eu acho que não tem 999999. 10 noves, por exemplo. Digitou os 10 noves, ali foi gravado a digitação, e assim por diante. Vários candidatos a vereador, vários candidatos a prefeito. No final do dia, no encerramento da eleição, né, de verdade, digamos assim, na sessão eleitoral, vamos encerrar aquela sessão da votação paralela. O que é que tem que acontecer? Os números que forem computados na urna eletrônica têm que ser iguais aos números que foram digitados por aquela célula. Isso comprova de que a urna não tem como você digitar um número, como se fala muito, aparecer o nome de outra pessoa. Digitar um número de uma pessoa, aparecer a foto de outra. Portanto, essa auditoria, essa auditagem que é feita, demonstra claramente a segurança da urna eletrônica. É um procedimento simples, mas eficaz. E que fica claro a impossibilidade, de manipulação do resultado dessa urna eletrônica. É assim que funciona. Ok. Nós vamos agora ao intervalo
e a gente volta em instantes falando sobre eleições municipais 2020. Você não sai daí, a gente volta daqui a pouco.